Gil, qual a grande dificuldade atual deste time? Oi? Desculpe, a pergunta. Sim. Gil, qual a grande dificuldade atual deste time? La dificultad que estamos teniendo como equipo es poder convertir goles, ¿no? Creo que eso no abarca solo a los delanteros, sino a todo el equipo. La creación de situaciones. Hoy el equipo mejoró muchísimo, creo que hoy tuvimos 6 situaciones, 7 situaciones claras, y bueno, por esas cosas del fútbol no pudimos convertir, así que hay que estar positivos, unidos más que nunca para poder revertir esta situación, ¿no? Obrigado, Léo. A pergunta seguinte, Bruno Braz, do portal UOL. Pergunta, Léo Gil, no que o torcedor do Vasco pode se apegar para acreditar que esta equipe terá forças para se levantar na temporada e evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Sí, yo creo que la torcida como está cobrando los entendemos. Es una situación en la que ninguno quiere estar, pero de la única manera que lo podemos sacar adelante es estando todos juntos. Sé que se hace difícil, que todos queremos un resultado ya, y es lo que estamos tratando de poder hacer como equipo, ¿no? Así que primero pedirle disculpas por no poder el equipo conseguir otra instancia, pero que sepan y que se queden tranquilos de que nosotros vamos a trabajar y vamos a dar todo para el Brasileirão, que como dije anteriormente, hoy es nuestra prioridad, lo más importante, poder sacar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? Obrigado. Mais uma pergunta, agora de Rafael Zarco, do Globo Esporte. A pergunta, depois de bons primeiros jogos, senti queda no seu futebol. Tem a ver com queda física pela sequência de jogos? ¿Puedes repetir? Claro. Devagar, por favor. Sim, perfeito. Depois de bons primeiros jogos, senti queda no seu futebol. Tem a ver com a queda física pela sequência de jogos? Sí, yo creo que en la secuencia de los partidos, físicamente el equipo por momentos se va cansando, pero bueno, creo que esa es la inteligencia que tenemos que tener para poder sostener el ritmo, que es lo que quiere el míster, que la verdad que estamos trabajando muy bien, y como dije anteriormente, fue un partido en el cual jugamos mucho mejor que ellos, y el fútbol tiene estas cosas, hay a veces que lo mereces y a veces no, entonces hay que tener esa tranquilidad para hoy poder revertir las cosas, ¿no? Perfeito. Uma pergunta mais. Como você analisa a participação do Vasco no torneio? Sí, yo la verdad que vine hace muy poco, estoy acá hace un mes y medio, y bueno, siempre tratando de poder dar lo mejor. Creo que el equipo arrancó muy bien en el torneo de lo que yo vi, y bueno, después se quedó un poco, pero bueno, como dije anteriormente, confiamos en poder hacer bien las cosas, en poder sacar adelante el club en esta situación en la que está, de la mejor manera, y bueno, poder dar todo, ¿no? Quais os passos agora do Vasco no Brasileiro, Léo? ¿Hoy? Que passos o Vasco deve dar no Brasileiro? Sí, yo creo que se va a hacer difícil. Ahora pensar solamente en Gremio, en el partido que tenemos el domingo, para poder revertir esta situación. Obrigado, Léo. Vamos lá. Na sequência das entrevistas coletivas da partida Vasco da Gama e Defensa e Justiça pela Comebol Sul-Americana, temos o técnico do Vasco, Sapinto. A primeira pergunta é de Bruno Braz, do portal UOL. Boa noite, Sapinto. Por que motivo você demorou para fazer as substituições? Por que motivo é que eu demorei? Não sei qual é, não entendo a pergunta. A pergunta é essa. Pronto, eu não entendo a pergunta. Vou repetir. Substituí quando entendi que tinha que substituir. Então está respondido isso? Tá. Perfeito.
Vou dar sequência a fazer a pergunta seguinte, então. Do Globo Esporte. Mas se calhar para a próxima, ele me deu o número de telefone, que eu na próxima vez pergunto-lhe quando é que eu devo substituir. Pode ser? Perfeito. Fica uma opção. Obrigado. Posso fazer a pergunta? Pode. Obrigado. O veículo Globo Esporte. A pergunta. O Vasco finalizou 14 vezes. A pergunta é do Rafael Zarco. Vou repetir a pergunta. O Vasco finalizou 14 vezes, muitas delas no final da partida, quando já perdia o jogo. Por que o time sente tanta dificuldade em manter a posse de bola? Porque só mexeu aos 28 minutos do segundo tempo diante desse quadro. Olha, se nós tivéssemos marcado das 6 ou 7 oportunidades, se tivéssemos marcado uma delas, se calhar não estavam a falar sobre isso. Percebe? Contra 0 oportunidades do adversário. Água não, que eu preciso de água. Não ponho aqui. Você está muito chateado, não? Não. Ai não? Pronto, parece. Portanto, só isso, não é? E continuo a dizer, o Vasco fez um grande jogo e merecia ter passado à fase seguinte. E é uma grande injustiça este resultado. Percebe? E é isso que na sequência da resposta à pergunta que me fizeram. Ok, obrigado. A pergunta seguinte é de Roberta Barroso, da ESPN Brasil. Desculpa interromper, volto a dizer, o adversário teve 0 oportunidades. 0. Contra 7 nossas e um penalti que nos foi roubado. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado pelo complemento. Obrigado eu. De novo, vou repetir a pergunta de Roberta Barroso, vou começar de novo. Da ESPN Brasil. Boa noite, Ricardo Sapinto. O Vasco desperdiçou boas oportunidades. Como corrigir essa questão já pensando na necessidade de reagir o quanto antes no Brasileiro e com uma sequência complicada pela frente? Agora só restou o Brasileirão. Continuar a trabalhar para melhorar. Perfeito. Eu agradeço a participação do técnico Ricardo Sapinto, do Vasco da Gama. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite.